O terceiro erro que muitas pessoas acabam cometendo quando vão começar a investir é investir em tesouro IPCA ou em tesouro pré-fixado com o dinheiro que ela pode vir a precisar antes do vencimento daquele título. Então, quando você vai investir no tesouro IPCA+, ou no Selic, no IPCA+, ou no tesouro pré-fixado, que são 3 modalidades do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é a plataforma do governo onde você empresta dinheiro para o governo através do investimento que chama Tesouro Direto. E aí tem 3 modalidades lá, o pré-fixado, que é a taxa pré-definida. Então o seu dinheiro vai render 12% ao ano, por exemplo, combinado com você, se você esperar até o final do vencimento, ou seja, quando aquele investimento vai acabar, você vai ter tido a rentabilidade de 12% ao ano nesse período, certo? Se você passou 2 anos, vai ser 12% no primeiro, 12% no segundo. Tem o pós-fixado, que ele vai render em relação à taxa Selic. Então a taxa Selic está variando, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela está em 10,75, muito possivelmente vai aumentar ainda nos próximos dias, né? Inclusive tem a reunião do Copom essa semana, então ele possivelmente vai aumentar. Então a taxa Selic, o Tesouro Selic, que ele segue a taxa Selic, é uma taxa que fica variando, e por isso a rentabilidade do investimento fica variando. Porém, o Tesouro Selic, quando você investe nele, ele somente tende a crescer com o tempo, certo? E por último, o Tesouro IPCA+, que é o tesouro que ele vai render de acordo com o principal índice de inflação do Brasil, que é o IPCA, certo? Então, o IPCA, ele é o índice de inflação, o principal índice de inflação do Brasil. E o Tesouro IPCA+, ele vai render, por exemplo, IPCA mais 5%. A inflação em 2021, ela terminou com pouco mais que 10%. Então, se a gente faz a conta, eu vou investir no Tesouro IPCA+, e ele rende 5% a mais que a inflação, em 2021 ele rendeu 15%, certo? Então, são 3 investimentos, cada um tem o seu valor, né? Você pode investir no pré-fixado acreditando que a Selic vai baixar e você quer manter aquela rentabilidade mais alta. Você pode investir no IPCA+, porque você acredita que a inflação vai subir, e realmente no Brasil a inflação realmente costuma surpreender, né? A inflação dificilmente no Brasil surpreende para baixo, ela geralmente surpreende para cima. Então você investir no Tesouro IPCA+, você tem essa proteção contra a inflação, ou você pode investir no Tesouro Selic, que ele vai te proteger, que ele vai render de acordo com a Selic. Porém, mas tem um porém aí, um porém muito importante, que faz muita gente perder muito dinheiro, inclusive, né? Conheço pessoas que perderam mais de 10% do dinheiro que elas investiram no Tesouro Direto, somente por não saber desse terceiro erro que eu vou falar agora, que é, quando você investe no Tesouro Selic, você pode tirar o dinheiro antes do vencimento, que é o momento que aquele investimento acaba, sem se preocupar de ter perdido dinheiro, porque ele costuma render quase que linearmente sempre para cima. O que significa? Significa que vamos dizer que você vai comprar Tesouro Selic 2025. 2025 significa o quê? Aquele ano 2025, 2027 que aparece no título do Tesouro. Significa o quê? Significa que naquele ano o investimento vai acabar. É o vencimento do investimento. O investimento vai vencer, ele vai acabar. O dinheiro que está ali, mais juros que rendeu, vai cair direto na sua conta. Mas aí vem o porém. No Tesouro Selic, como eu falei, ele vai só crescendo, né, com o tempo. Até que chegar no vencimento, ele vai ter rendido aquilo que foi combinado com você. No pré-fixado e no IPCA+, o preço daquele título, ou seja, o preço daquele investimento que você fez, ele vai oscilando mais do que ele vai oscilando às vezes negativamente. Então, alguns fatores, como a taxa Selic, fazem com que, e a inflação, fazem com que o preço daqueles títulos, pré-fixado e IPCA+, oscila no tempo quase como se ele fosse uma ação. E você lembra, na ação é o que? A ação é uma coisa volátil, então o preço oscila um pouco para mais, um pouco para menos, a ação sobe 10%, cai 10%, por aí vai. É volátil. O IPCA+, e o pré-fixado, eles são mais voláteis que o Selic e eles oscilam de preço, às vezes para mais, às vezes para menos, antes até o vencimento, até aquele investimento acabar. Então, se você espera aquele investimento acabar, aquele investimento vencer, né, chegar no vencimento dele, você vai ter a rentabilidade que o governo te prometeu, nem mais, nem menos, exatamente o que foi combinado com você. Ou seja, IPCA mais alguma coisa, ou seja, pré-fixado, né? O valor pré-fixado. Porém, se você tira antes, você pode tirar no momento que a volatilidade fez com que aquele preço caísse, né? Isso se chama marcação a mercado. Então, o preço daquele título é marcado a mercado, e aí o preço dele pode estar mais embaixo ou pode estar mais em cima. Pessoas estão dispostas a pagar mais por ele ou pagar menos por ele. E se você tira no momento que ele está em baixa, você vai perder dinheiro em relação ao que você investiu. Você pode colocar 10 mil reais no IPCA+, 2026, por exemplo, e chega 2025, você tira aquele investimento, você pode tirar menos do que você colocou. E aí você deixou o investimento lá parado por alguns anos e você perdeu dinheiro. Como é que pode? Porque você tirou antes do vencimento. Então, Tesouro IPCA+,
E pré-fixado, você tem que manter até o vencimento de preferência. Não faça um investimento como o pré-fixado ou o IPCA+, se você tem a possibilidade de precisar daquele dinheiro antes. Só faça se você não vai precisar daquele dinheiro até o vencimento.